Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Alô, missionária Márcia, boa tarde, graça e paz, irmã. Boa tarde, Nayan, tudo bom? Graça e paz. Tudo Estou te ouvindo perfeitamente, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, aliás, de uns tempos pra cá, o seu áudio está praticamente perfeito, meu. O que você fez de diferente que bênção. Oi, Nayan, tá me ouvindo? O que você fez de diferente aí? Agora ficou top. Então, isso é arte do Luiz e do Romeu, né? Bênção de Deus desses dois, viu? Entendi. Nayan? Pois é, tá muito nítido, muito legal o nosso áudio agora. Agora tá 100%. Agora tá perfeito, né, Nayan? Pronto. Tranquilo, né? Maravilhoso. Minha irmã, então, maravilha. Olha, primeiro, bem-vinda mais uma vez. É sempre uma alegria te receber por aqui no nosso Tarde Viva, pra gente falar sobre família. E hoje com um tema, mais uma vez, muito especial. Hoje a gente vai continuar falando de perdão, não é isso? É isso mesmo, O tema é perdoando nossos pais, perdoando a nós mesmos. Isso. Show de bola. Posso soltar a vinhetinha então pra gente já começar? Pode, Nayan. Então, vamos lá. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, Entre Pais e Filhos, começando agora aqui na sua rede 316, com a missionária Márcia Doneda já tá por aqui. E vamos continuando então falando sobre perdão. Minha irmã, perdão é um negócio difícil, né, rapaz? A gente perdoar o outro no dia a dia já é complicado. Imagino quando se trata de família, rola sempre orgulhozinho, sempre tem uma dificuldade a mais. Parece que família tem uma dificuldade a mais, né, irmã Márcia? Então, Nayan, é um grande desafio, e porque também nós estamos o tempo todo convivendo, né? Compartilhando, conversando, socializando e entrando em contato com aquela pessoa que às vezes tem ainda um ressentimento, mas que precisa ser tratado, que precisa entrar num processo aí de perdão e que realmente pode trazer aí a paz, encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração também de reflexão, com algumas mudanças de comportamentos também, né? Tanto nosso quanto da outra pessoa, não é não? É verdade. Agora sim, antes de entrar aqui nas nossas perguntas principais, a gente trazendo aí esse tema, a palavra perdão em si, ela é uma palavra que tem um significado muito intenso, muito forte, e o resultado parece que quando você libera ele de verdade, o perdão, você tira um saco de cimento assim das costas. É um negócio impressionante, assim, você vê o resultado de um perdão verdadeiro. Eu falo isso não só no âmbito familiar, né? A gente tá aqui num contexto familiar, mas eu digo no geral. Parece que quando você consegue perdoar, liberar um perdão de verdade, cara, é como se você fosse uma outra pessoa ali. É uma sensação muito interessante. Maravilha. Fica aliviado, né? Você sente assim aquele alívio, você sente. E o Senhor Jesus, ele sempre nos convida a fazer isso, né? Coloca seus pesos, seu fardo, coloca toda essa carga, né, sobre os pés da cruz, e a gente vê cada encenações, cada ilustrações ali, quando as pessoas colocam ali aquela carga, aquele peso, e você sai aliviado, sai outra pessoa, não é não? É isso, a sensação é exatamente essa, de alívio. E interessante que assim, de repente, no caso falando aqui sobre família, né, quando fala aqui perdoando os nossos pais, de repente o pai fez alguma coisa, a mãe fez alguma coisa que cara, te feriu, foi muito triste você ouvir aquilo, você presenciar aquilo, etc. E pra pessoa que fez algo com você, já de repente é ruim se ela tem consciência de que fez, né? Agora, pra nós, se a gente ficar guardando, se a gente ficar de repente querendo jogar isso na cara, se a gente quiser ficar querendo usar isso pra qualquer outra coisa, é muito mais doloroso assim para quem não consegue perdoar do que para quem, até mesmo para quem cometeu aquele ato errado ali. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho.
Com certeza, Naya. E a gente, assim, pelos estudos que a gente acaba fazendo, diante de tantas problemáticas que nós enfrentamos no dia a dia, a gente percebe que tem muitos ensinamentos errados, né, em relação a isso, né? A gente percebe alguns ensinamentos judaicos sobre o perdão, de que quando uma pessoa morre, pronto, você não consegue mais perdoar aquela pessoa, entende? Então, e a pessoa acaba carregando aquela culpa, e esse fardo ao qual você está dizendo acaba se tornando um pouco mais pesado. Falei, puxa vida, a pessoa já morreu, já não está mais em vida e agora eu não posso mais perdoar. Então, assim, são alguns ensinamentos errôneos que a gente acaba se deparando ao longo da vida e que a pessoa acaba carregando isso como uma culpa e leva para o túmulo, mesmo que a outra, o ofensor já está no túmulo, mas ela acaba carregando aquilo ali, né? Se esse pensamento, se esse ensinamento não for trabalhado de uma forma correta. Então, olha, tem muita coisa sobre perdão, sobre a coisa que é algo que a gente deve realmente trabalhar, algo que é real, que é necessário, tanto em família e tanto em relacionamentos com terceiros. É verdade. É algo, sim, muito sério. Olhando, né, pro outro lado, assim, eu tenho convivido, eu já passei por isso, e convivi também com algumas pessoas que têm passado, já passou por isso. De você ser perdoado, olha só, você ser perdoado, mas você não se perdoar. É um negócio ainda mais complexo isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, realmente sinceramente é muito difícil mesmo isso, mas, né? Mas é necessário. Nós vamos passar alguns passos aqui, espero que ajude. Ó, pessoal de casa aí, pessoal de casa que está nos acompanhando, você que está aí nos ouvindo, a gente vai falar muito sobre isso a partir de agora, então é importante que você se atente, aprenda, né, com mais esse bate-papo aqui com a missionária Márcia e compartilhe agora o aplicativo, o link aí da nossa Rede 316 com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, principalmente no âmbito familiar, tá? Faça muito isso agora, espalhe aí pra galera do WhatsApp, né, pros seus contatos, que a gente vai bater um papo sobre isso. E se quiser, pode mandar também aqui uma pergunta, fazer um comentário sobre essa nossa conversa no nosso WhatsApp 11 930030316. Irmã Márcia, você puxou aí o assunto de culpa e tal. Percebemos que algumas pessoas têm dificuldades de relembrar o passado, algo sobre sua infância, seus primeiros anos, né, por algum trauma vivido com seus pais, que acabam negando o passado ou carregam a culpa dessa situação. E aí eu queria que você fizesse pra gente aqui, pontuasse, na verdade, algumas dessas culpas e como que a gente pode mudar esse quadro. Muito bem, Naya. Entendendo que realmente uma das percepções que nós fazemos de nós mesmos está muito associado ao que nós também pensamos sobre os nossos pais, né? Então, se nós odiamos nossos pais, é provavelmente que a gente acaba lutando com algum grau, algum nível aí de ódio também contra nós mesmos. Sim. Mas se também, por outro lado, nós amamos também os nossos pais, é muito provável que nós sintamos também muito melhor sobre nós mesmos. Então, assim, está muito relacional isso aí, né? Então, então, por isso que é uma necessidade também. Se há essa questão de ódio, se há essa questão aí desses pensamentos, ou então do próprio amor, né, com os nossos pais, e recíproco para conosco também podemos pensar sobre essa situação em relação ao perdão, em relação a algumas situações que precisamos definir isso e começar a partir por um processo de tratamento aí, de perdão, tanto com os nossos pais, e que vai gerar e que vai chegar até nós mesmos, né? Porque, né, quantas vezes nós nos pegamos fazendo algo, ou às vezes até falando como os nossos pais, né? E às vezes com situações, com algo que até nós reprovamos neles, né? E às vezes nós nos pegamos fazendo, nossa, falei igual a minha mãe, nossa, tive essa atitude igual ao meu pai, sabe? E você acaba, nossa, isso é muito forte, sabe? E às vezes nós ficamos assim preocupados, não, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, a palavra de Deus fala isso, lá em Êxodo, tudo mais, né? Mas nós precisamos realmente admitir que os nossos pais,
vamos colocar aqui nossos pais, mas também já fazendo uma autorreflexão, se você também já é pai que está nos ouvindo, né? Nós precisamos também admitir que os nossos pais têm falhado, né? E às vezes é difícil a gente entender isso, é difícil a gente entender. Talvez até algumas pessoas podem até dizer o seguinte: mas parece até errado, né? Eu fazer um levantamento aí de culpas, de falhas dos meus pais, porque a Bíblia fala que eu tenho que honrar, né? Sim. Mas na verdade, sim, nós devemos honrar os nossos pais, mas honrar, vamos partir por esse princípio aí. O que é honrar os nossos pais, né? Será que honrar os nossos pais significa que nunca vamos reconhecer que eles tiveram suas fraquezas, seus erros, suas limitações? Será que honrar os nossos pais também não significa entender que nós devemos reconhecer que às vezes eles proporcionaram alguma dor em nós, né? Eu acredito que não, né? Que a gente precisa realmente fazer essa reflexão, essa análise e ponderar tudo isso. E é interessante a palavra honrar aqui, a palavra honrar, lá no Êxodo, que a gente percebe que isso foi bem forte ali. Na literatura, significa lá na linguagem, né, primeira, a palavra na língua original hebraica, quer dizer atribuir peso atribuir peso a alguém, né? Então, valor, importância, dar significado para eles. Então, assim, honrar a eles, né? O significado dessas palavras. Mas quando a gente traz agora para o Novo Testamento, que do hebraico foi para o grego, nós podemos perceber que essa palavra, ela tinha a ver com dar glória, né? Que seja a mesma coisa, está sendo honrada, né? Então, tanto no grego, tanto no hebraico, o sentido é realmente honrar as pessoas por causa de uma posição que elas tinham, que elas detêm, entendeu? Então, não necessariamente aquilo que realmente a pessoa, as suas ações, mas o cargo que ela tem. Um exemplo bem clássico: se você imaginar que você está num jantar ou num evento lá, e que nesse evento aparece ali o prefeito da sua cidade. Mas mesmo você não concorde com as ações, com as escolhas que ele tem feito, mas ele o cargo, ele é o prefeito. Sim. Então, você vai o quê? Vai honrá-lo, você vai respeitá-lo, não é? Você vai atribuir peso a ele por essa posição, mas talvez você não pode concordar com algumas ações que ele faz nas escolhas da administração ali daquela cidade, né? Então a honra, na verdade, seria concedida o cargo que ele ocupa, não tanto para ele como indivíduo, né? E da mesma forma nós podemos assim honrar os nossos pais, né? Conceder a eles esse grau de peso diante do quê? Da posição que eles ocupam em nossas vidas. São os nossos pais, né? Então, como exemplo do prefeito, o fato que honramos nossos pais não significa que a gente tenha que fingir que nada de errado aconteceu, que nada, né? Então, isso acaba sendo prejudicial até para nós mesmos. Mas é muito saudável a gente fazer ali, identificar algumas situações, sabe? Identificar algumas situações com a finalidade, se estamos fazendo isso com um processo para perdoá-los, né? Então, eu vou identificar algumas coisas que me feriu, mas não levar aquilo, eu vou eliminar a possibilidade de perdão, eu vou mudar totalmente o meu comportamento, minha maneira de agir, minha maneira de pensar. Isso acaba, acaba ignorando eles, acaba não querendo entrar nesse processo de perdão. Mas você sabe que tem alguma coisa que te feriu, alguma coisa que está errada, mas você não quer mexer nisso, né? Então, o honrar nossos pais não tem nada a ver com a gente identificar algumas situações que no seu coração, como filho, vai trabalhando isso para quê? Para gerar um perdão, para gerar essa libertação até dentro de nós mesmos, porque quando nós buscamos algumas coisas nesse sentido assim, nós vamos nos deparar com nós mesmos. Nós vemos algumas coisas que nossos pais fizeram de errado, mas algumas coisas nós estamos fazendo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos acabar sendo honestos até com nós mesmos. E o primeiro passo é perdoar a eles. E esse perdão, esse processo vai chegar até nós. Por quê, Nayan?
como você compartilhou nessa sua pergunta aí, né? Quais são alguns processos? Porque tem muitas situações, muitas vezes, nós nos pegamos e colocamos as culpas, desculpas, né? Nós colocamos desculpas. Né, é bem isso. Meu pai me batia muito, mas os meus pais estavam com problemas financeiros na época. Os meus pais nunca me mostraram carinho. Não lembro sequer assim de ver meu pai me abraçando, mas eles estavam fazendo o melhor que podiam diante das circunstâncias, né? Não foi tão ruim quanto alguns dos meus amigos experimentaram. Então, às vezes a gente se pega falando assim, às vezes a gente fica diante dessas situações, a gente acaba dando desculpas para os nossos pais. Mas eles fizeram o que tinham que fazer porque eles estavam passando por situações isso, aquilo, outra, né? Outros voltam numa situação em que os seus filhos que foram criados e que usam isso como uma forma de desculpar o comportamento deles enquanto a criança está crescendo ali, né? Então, o que acontece? Talvez esses pais, por falta de conhecimento, né? Ou nós mesmos por falta de conhecimento, ou por falta de não tomar uma escolha, porque se eu não tomo uma escolha, eu já estou fazendo uma escolha, né? Eu continuo levando isso para outra geração. Eu acabo cometendo os mesmos erros dos meus pais. Os meus pais fizeram isso. E até vezes, meu pai não teve conhecimento. Mas será que talvez ele não teve conhecimento? Tudo bem, então você está tendo conhecimento. A decisão agora é minha, de levar isso para outra geração ou não. Você sentiu falta de uma conversa, você viu que estava errado, a situação do seu pai estava errada, o que seu pai fez, o que sua mãe fez estava errado, mas você continua levando. E o que acontece? Aí às vezes a gente acaba continuando esse ciclo, continuando esse padrão, né? Sim. E aí você pode, primeira posição, eu posso hoje quebrar esse ciclo. Eu posso hoje quebrar esse padrão. Eu não quero levar o que eu identifiquei como erro, identifiquei com algo que me feriu, mas eu preciso também trabalhar nesse processo de cura com os meus pais e comigo mesmo também, né? Então, por falta talvez até de conhecimento, eu reitero aqui, e por falta também de uma escolha. Na verdade, por falta de uma escolha errada, porque não fez nada. Isso já é uma escolha. Não fazer nada já é uma escolha, né? Então, aí a gente acaba se identificando, acaba continuando esse ciclo, mas você pode fazer uma decisão hoje. Eu não quero continuar com esse ciclo. Isso não é desonrar o seu pai, isso não é deixar de pai no sentido pai e mãe, né? Não é desonrá-los, mas sim dizer, olha, isso eu preciso rever na minha vida, isso eu preciso mudar. Outra situação é que às vezes nós colocamos a culpa em nós mesmos. Eu tive muitos momentos ruins enquanto crescia. Eu era pequeno, mas eu era um terror. Eu já vi tantos pais, homens falando isso. Mas eu era terrível. Eu já falei isso várias vezes. Você já falou? Já, falei isso muito. Mas eu era terrível. Eu botava fogo na caixa d'água. Eu nunca falei que eu era terrível, mas eu sempre falei assim, as surras que eu tomei foram bem justas, assim. Eu precisava das correções que minha mãe me dava, que senão ia desandar tudo. Pois bem, mas assim, só que quando isso, eu sempre falo aqui desse equilíbrio, né, Nayan? Desse equilíbrio. Quando você percebe que quando a gente coloca a culpa em nós mesmos e que é fora desse equilíbrio, acaba tomando uma proporção assim muito complicada na nossa vida. E aí a gente precisa ter esse tempo de reflexão e tomar uma decisão, né? Sim. Aí eu vejo muitos, eu dei aos meus pais os momentos ruins, a maior parte do meu tempo, né? Então eu merecia tudo que eu tive, né? Então os meus pais tinham que me tratar desse jeito, enfim, situações que às vezes fogem do controle e que muitos pais, filhos hoje carregam e dizem, não, a culpa é minha, eu carrego isso dentro de mim, eu mereci isso. Eu mereci
esse julgamento, ou essa dor, e se instalou ali um trauma, uma ferida que lá no coração, entendeu? E que se não for tratado, né, esse filho, ele vai ser pai, e esse pai vai repetir a mesma situação com o seu filho. Se ele não for curado, se ele não for tratado, ele vai, não, você merecia, você ir. Tudo bem que é questão de justiça e de disciplina, que já é outra norte. A gente está falando aqui desse falta de equilíbrio, de carregar, e essa culpa excessiva sobre si acaba gerando a dificuldade do perdão sobre para mim mesmo, né? Então, sim, eu preciso fazer o seguinte: tomar uma decisão. Não preciso carregar essa culpa. Eu tenho atendido algumas adolescentes, alguns jovens, alguns meninos, e muitos deles, eles tiveram umas situações muito complicadas na vida deles, certo? Eu já atendi meninos que sinceramente, foram abusados fisicamente pelo pai. E o irmão mais novo era considerado o favorito da família. Eu estou dizendo de situações assim, entendeu? E aí, o que aconteceu? Ele disse assim: não, eu mereço ser punido, eu mereço tudo isso, né? Então ele carregou isso, ele carrega esse sentimento de raiva, carregava esse sentimento de raiva em relação ao pai, esse sentimento de rejeição e de ódio em relação ao seu irmão. Carregava isso muitos anos. Ele carregava essa situação. E às vezes aí foi para terapia, foi para tratamento, e chegando lá, o terapeuta falou assim: mas você precisa se perdoar. E aí ele diz o seguinte: olha, eu fico só pensando que eu não mereço perdão. Você não sabe o que passou na minha cabeça, o que tem na minha cabeça, o que tem dentro de mim, né? Eu não consigo me perdoar, porque ele carregava dentro dele situações de culpa, de ódio, né? Sim. E de raiva, que envolvia ele, o pai dele e o irmão dele, né? E aí a culpa era tão grande que ele carregava isso dentro dele, né? Então ele carregava a raiva do pai, o ódio do irmão e a culpa dele, né? Então qual era a maior dificuldade? Na terapia, ele perdoou a raiva que ele sentia pelo pai, ele perdoou o ódio que ele tinha pelo irmão, mas ele não perdoou a culpa que ele carregava sobre ele. Ele tinha dificuldade para se perdoar. Falei assim: não, eu merecia isso. Porque assim, o que passava na cabeça dele, no coração dele, assim, tipo, aquela raiva, aquele ódio do irmão e do pai, parece que ele não era digno de receber o perdão dele mesmo. Porque a culpa, ele carregava essa culpa. E a Bíblia diz muito claro, né, Nayá? A Bíblia é muito clara que Jesus, lá em Isaías capítulo 53, Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E essas enfermidades aqui, se você for ver no original, ela quer dizer está relacionado aos nossos pecados, aquilo que nos afasta dele, né? E no versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é por isso que quando nós vamos até Jesus, depositamos nos seus pés, na cruz de Cristo, a nossa culpa, o nosso fardo, e às vezes a mochila da nossa culpa está muito grande, porque talvez a gente ouve da família, a gente ouve de terceiro, mas eu quero compartilhar com você aqui em relação a ouvir da família, porque você pode ouvir qualquer outra pessoa na rua falar assim: você é um menino feio e burro. É uma pessoa desconhecida. Mas quando você ouve todo dia da sua mãe ou do seu pai dentro da sua casa, isso vai somando e a mochila de culpa vai ficando cada vez mais pesada. E aí é uma grande dificuldade para a pessoa realmente se perdoar, né? Porque ela vai validando aquela situação. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu não, né? Então você vai validando aquilo e realmente fica depois um processo bem dificultoso para gerar esse perdão. Então, o que eu compartilho aqui? Ouça a palavra que o Senhor nos diz. Ouça a palavra.
leva sobre ele toda essa culpa e aí você vai receber dele a cura, né? E ele diz: o castigo que nos traz a paz. Então ele já sofreu todo o castigo que nos daria a paz. Coloque nos pés de Jesus e saia dali. Jesus diz, Mateus 28, vinde a mim, o quê? Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? Que o meu jugo é suave, né? E meu fardo é leve. E é esse o convite. Talvez tem muitos que nos ouvem, que estão diante dessa mesma situação, né? E carregam esse fardo, essa mochila da culpa, muito, que às vezes fica um fardo muito pesado. Mas não precisa carregar, você não precisa carregar isso, né? Outra situação que nós podemos identificar é que às vezes nós concedemos um perdão superficial. Tipo, tudo que os meus pais fizeram, tá tudo perdoado, né? É claro que eles não são os melhores do mundo, mas eu não tenho nada contra eles, só que não tenho relacionamento com eles. O relacionamento é muito superficial e acaba a culminância disso, desse relacionamento superficial, é porque o perdão realmente está sendo superficial. Então, perdoar é um ato de obediência. Perdoar não é uma emoção, é uma escolha, é uma decisão. Perdoar é o primeiro passo de um processo de cura, tanto no outro como em mim mesmo. E eu preciso me achegar ao Senhor para que Ele possa me dar condições para fazer isso. E depois, outra situação também que é importante, né? Falamos aqui sobre as desculpas que nós damos para os pais, falamos das culpas que carregamos sobre nós mesmos, falamos sobre esse perdão superficial, né? E também algumas situações que nós levamos algumas memórias traumáticas da nossa família e que às vezes fica difícil de você conviver. Você acaba lembrando, e quando não esse perdão acaba sendo superficial, essas memórias elas vão tomando de conta, e principalmente quando tem essa situação relacional, né? Mas o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos, primeiro passo, né? Antes de você precisa identifica esse sentimento, identifica essa dor, identifica o que você passou lá na sua infância, mas com o propósito de deixá-la, com o propósito de você falar assim: não, eu quero que isso vai sair da minha vida, né? E aí, conforme vai progredindo nesse processo aí, nós vamos encontrar algumas situações dos nossos pais, vamos conhecer a vida deles e vamos dizer: não, eu quero quebrar esse ciclo, eu quero mudar a minha vida. E aí isso vai levar até você vai identificar falhas, né, neles, e que vai chegar em nós mesmos, falhas que nós carregamos às vezes até inconscientemente dos nossos pais. Mas eu posso fazer uma escolha, eu posso começar hoje esse processo de perdão. E aí você talvez, às vezes tem pessoas que têm dificuldade, porque criar uma expectativa de uma família perfeita quando criança, né? Que a gente vê aí nos telejornais, a gente vê nos cinemas, nos contos de fadas, nos livrinhos, né? A família perfeita, né? A família que o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa, depois o pai volta à noite, toda, né? Todos são felizes, né? E enfim. E às vezes a pessoa cria ali uma expectativa, uma expectativa que não foi suprida. E essa expectativa gera uma dor quando ela não é real, né? E aí, quando você se depara com as circunstâncias ali que são realistas, você percebe que precisa realmente de tomar uma decisão e que você precisa realmente fazer uma escolha ali na sua vida de não, eu preciso entender qual é o processo que eu estou passando agora. Eu preciso me identificar em tudo isso, porque o perdão, ele é vital para que a gente tenha realmente uma vida cheia de paz, assim como o Senhor Jesus nos
deseja, né? O Senhor Deus prepara para nós, né? Então, a dor de uma expectativa não atendida, ela é muito real hoje, né? E ela precisa ser tratada. Pode gerar dentro de nós. Tudo que você comentou aí nessa questão aí, Naya. Algumas coisas nós podemos ponderar aqui, que damos desculpas pelas algumas ações, alguns erros e falhas dos nossos pais. Nós colocamos a culpa em nós mesmos. Nós liberamos ali um perdão superficial que gera, com a culminância disso, gera um relacionamento também superficial, né? Nós podemos também perceber que mediante esse convívio de família nós temos ali algumas expectativas frustradas, né? E que isso acaba pesando a mochila de culpa. E eu acho interessante quando o Públio Sírio, ele diz assim: quão infeliz é aquele que não consegue perdoar a si mesmo, né? Então, à medida que eu compartilhei desse rapaz aqui, que ele tinha dentro do seu coração esse ódio pelo irmão, a raiva pelo pai, e ele carregava dentro dele a culpa. Ele conseguiu perdoar o pai e o irmão, a raiva e o ódio que ele sentia dos dois, mas ele teve enormes dificuldades para perdoar a si mesmo, para se livrar da culpa que ele carregava dentro dele. Então, é preciso tome algumas decisões, tome algumas ações para que você tenha condições de se livrar de todas essas situações aqui, que às vezes acaba realmente tirando toda a paz, né? De cada um de nós. Dentro desse tópico aqui, mandaram uma pergunta para mim aqui, chegou sem nome, mas é uma pergunta bem interessante. Essa barreira, na verdade, que criamos em relação ao relacionamento com nossos pais é demoníaco? Não, eu não vejo assim. Isso é o ser humano, né? Eu assim, não vejo isso nesse sentido demoníaco, né? Mas assim, porque nós somos falhos, né, Nayan? Sim. Não existe família perfeita, né? Não existe o pai perfeito, a mãe perfeita. Nós também não somos perfeitos, né? Mas, no entanto, o amor de Deus, ele é tão grande que ele entregou seu filho, mesmo nós ainda sendo, né? Sendo ainda imperfeitos e injustos. Imagina agora que nós já somos conhecedores dessa verdade, aqueles que são conhecedores, né? Então, assim, eu não vejo eu não tenho esse olhar, né? Eu acho que eu até entendo. Agora ele colocou aqui o nome, é o irmão Jefter lá de Araguaína, Tocantins. Jefter, abração, meu querido. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, porque às vezes é uma barreira tão inexplicável assim, tão você não consegue, forte, né? Você não consegue vencer, você não consegue derrubar, que às vezes isso passa pela nossa cabeça. Será que isso é demoníaco? Será que isso é sei lá, será que isso é o inimigo mesmo trabalhando? Ou é eu que sou orgulhoso demais? Ou é eu que enfim, eu acho que é interessante essa pergunta do Jefter, porque a gente tem algumas barreiras que são realmente muito difíceis de ser quebradas, a ponto de pensar que de repente é do inimigo mesmo, assim, é trabalho do Satanás na nossa vida. O desejo dele não é que a família realmente viva em paz, tem harmonia. De repente ele usa essa barreira, né? O inimigo usa essa barreira. Assim, agora eu entendi, mas não fato assim, dessa questão assim, você colocou demoníaco, assim, o demônio aqui, né? Eu entendi assim, agora entendi também, né? Mas, assim, o inimigo não quer que a família é o propósito de Deus, é projeto de Deus. Sim. Né? E ele quer destruir tudo que é projeto de Deus. Claro. Né? Então, todas as mensagens e tudo isso ele trabalha de uma forma de réplica, né? De copiar as mensagens. Até quando a gente está trabalhando aí no Natal, né? Tá chegando o Natal, as mensagens, né? Você pode perceber que o inimigo também tinha sua mensagem, tinha a sua mensagem aí de destruição, né? Eu lendo lá
agora esses últimos dias, Mateus fala sobre a ressurreição de Jesus, e até a palavra de Deus diz que a mensagem de que Jesus não ressuscitou, de que levaram o corpo de Jesus, foi o quê? Foi uma situação, foi um plano, né? Eles tinham esse plano, olha, vamos anunciar que arrombaram a pedra e tiraram o corpo de Jesus para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Então, assim, ele tem a mensagem dele, ele tem sempre essas imitações baratas aí, né? Isso é um fato. 3h38 agora, 3h38. Mandar um abraço aqui pra irmã Luziete mais uma vez, lá de Paulista. Ela é muito assim, ela gosta muito desse quadro. Ela, maravilha. Antes, um pouquinho, alguns minutos antes aqui, ela já manda uma mensagem esperando a irmã Márcia chegar. Oh, minha querida, um abração pra você, minha irmã. E aí ela já mandou aqui: seja bem-vinda, missionária Márcia Doneda, esclarecendo muitas coisas que nós precisamos saber. Tá aqui. Glória a Deus. Acompanhando. Irmã Luziete é uma bênção. 3h39 agora, a gente segue aqui nas perguntas. Essa pergunta aqui, ela parece ser simples, mas eu acho que a resposta dela talvez seja a mais complexa de todas aí, a mais profunda. Como é que eu consigo então perdoar eu mesmo? Como perdoar a si mesmo? Como é que você poderia dar essa estratégia pra gente, minha irmã? Tá bom, então vamos lá, vou ver se eu consigo resumir aqui de uma forma, vou passar aqui 5 passos bem rapidamente. Pronto. Né? A pessoa mais difícil de perdoar, 2 pontos, eu mesmo. Isso realmente a gente já viu, já percebeu, né? Então, principalmente se a gente foi criado num lar doentio, disfuncional, como a gente acabou compartilhando algumas situações aqui, né? Porque na verdade isso acaba assim incentivando e acaba enchendo a nossa mochila de culpa, né? Das coisas ruins que aconteciam e tudo mais, né? E que leva realmente a gente ter uma dificuldade muito grande de perdoar a nós mesmos, né? Ainda mais quando abriga dentro de nós aquele sentimento, né? Eu permiti que tudo isso acontecesse, né? A gente tem trabalhado com casos que meninos, crianças, hoje já adolescentes, né? Mas quando criança, seus pais separaram e eles carregam a culpa, né? Meu pai separou porque por minha causa, por minha culpa, porque às vezes a mãe falava, olha, por culpa sua, seu pai não tá mais aqui, por culpa sua, deixei sua mãe, enfim, a gente tem várias situações que acaba a pessoa na adolescência, na juventude, acaba criando ali uma situação muito complicada diante dele mesmo. Aí principalmente agora outros pensamentos que abrigam dentro da pessoa, eu mereço essa dor, a culpa é toda minha, como a gente acabou, né, de compartilhar tudo isso aqui, né? Eu poderia ter feito alguma coisa para ter impedido, mas eu não fiz nada. Mas eu quero passar para vocês aqui alguns passos, assim, bem pontuais. Primeiro, reconheça a ferida. Pontue. Faça uma lista ali. Eu sei que isso vai doer, porque isso acaba... É a mesma coisa de ressentimento. Ressentimento é reviver, né? Sentir toda aquela situação. Mas assim, faça essa lista. Mas, se você deseja fazer isso, realmente faça. Se você for fazer isso, faça com o desejo de que você quer trabalhar no processo de perdão. Porque senão você vai reviver, vai voltar ali que é a situação de ressentimento, mas se você estiver disposto a dizer, não, eu quero um perdão para minha vida, eu quero me perdoar, eu quero realmente que isso realmente aconteça, né, na minha vida, no meu coração, que eu possa tomar essa decisão. Primeira coisa, reconheça a ferida. Nem que você pontue, faça uma lista de situações, de erros que você cometeu, de falhas que você cometeu, situações, pensamentos, enfim, faça a sua lista. Segundo, identifica ali as emoções envolvidas. Você vai identificar as situações que você está sentindo ali. O que aconteceu, alguma situação de culpa, de medo, de raiva, de vergonha. E também a gente precisa ficar bem atento, porque algumas situações que são muitas vezes que pode causar depressão, tipo a raiva, a vergonha, acaba se instalando, pode gerar aí, são as principais causas da depressão. Então, identifique essas emoções envolvidas em tudo isso. Registra isso. Tem muitas pessoas que precisam materializar, isso colocar de uma forma concreta, né? Olha, escrever. Então, identifique isso. Terceiro, expresse seus sentimentos. Converse com um amigo, faça um diário, vai para terapia. É necessário isso. Converse com Deus, fale com você mesmo.
Então, assim, não é só uma dessas coisas, é tudo isso, entendeu? Então, expresse seus sentimentos, compartilhe, fale, né? Mas fale para aquelas pessoas que podem te ajudar. Não vai falar aí para, né? Fala com quem pode te ajudar. 4, são 5. 4, defina limites para se proteger. Lembra que a gente sempre fala aqui, equilíbrio. Tenha sempre um equilíbrio. Porque se você fugir desse equilíbrio, você pode dormir demais, você pode comer demais ou de menos, né? Ou dormir de menos, você pode se envolver com drogas, com álcool, você pode, na questão também da sexualidade, acaba girando uma situação ali que pode ser algo assim, um comportamento doentio, né? Ilícito e às vezes até perigoso, né? Você vai gerar dentro de você umas dificuldades de relacionar com as pessoas, né? Você vai ser uma pessoa difícil de relacionar. Então, assim, defina limites para se proteger. Então, cuidado. Então, quais são as situações, algumas medidas que eu posso fazer para me proteger, para que eu não precise carregar essa culpa, não, eu preciso ter equilíbrio. E 5º, você ponderou tudo isso, pontuou tudo isso, fez esse checklist, agora cancele a dívida. Tá lá, dívida paga, entendeu? Escrever lá como se fosse uma fatura, PG, eu sempre faço aqui nas faturas aqui do carro, enfim, PG, tá pago, tal dia, tal banco, tá, entendeu? Então, assim, está paga. Não cancela isso aí. Então, é claro que isso você vai fazer com a dependência do Senhor, buscando no Senhor, buscando forças a Ele, mas coloque nos pés da cruz e tome essa decisão. Tenha esses atos, tenha essas ações. Reconheça sua ferida, identifique as emoções, expresse seus sentimentos com quem pode te ajudar, defina limites para se proteger e cancele sua dívida. Olha aí, são os passos para você perdoar a si mesmo. Os passos que podem te ajudar grandemente. Nayan, eu acho muito bonito quando, lá em Mateus 18, do servo incompassivo. O servo incompassivo, eu não sei se eu já compartilhei aqui, mas assim, eu gosto muito dessa reflexão do servo incompassivo, que acaba sendo assim, o perdão. Quando fala perdão é vital, é perdão para você mesmo, para o outro, mas esse perdão dentro de nós vai gerar um alívio no nosso coração, né? E vai levar que vai gerar essa paz, vai gerar essa harmonia, e você não vai ficar aí sendo uma pessoa que fica assim com aquela autocomiseração, aquela pessoa, sempre reclama, eu mereço, não sei o que, ó céus, ó vida, carregando tudo isso, né? Eu acho muito interessante quanto que Jesus compara, faz praticamente numa parábola, uma hipérbola, né? Porque na verdade é quase que impossível isso acontecer. Aquele homem que devia 10 mil talentos para o rei falou assim, olha, você ou paga ou vai para prisão. E o homem falou, por favor, implorou o perdão, o rei perdoou, 10 mil talentos. Aí ele encontra o outro amigo dele que devia 100 denários. Só que é o seguinte, a gente às vezes fica pensando, tudo bem, mas o que significa 10 mil talentos? Um talento era equivalente a 35 quilos de ouro. Então, 10 mil talentos era equivalente a 350 mil quilos de ouro. E, na verdade, era preciso um homem trabalhar para juntar 10 mil talentos, ele tinha que trabalhar 150 anos sem parar. É impossível esse homem pagar essa dívida, né? E aí ele fala pro rei, olha, você tem paciência comigo porque eu vou pagar tudo que eu te devo, né? Mas era impossível. Eu fico pensando assim, por que Jesus contou essa parábola desse valor tão grande? Porque esse é o tamanho da nossa dívida, da minha dívida com ele. E ele diz, está pago, está consumado. Tipo, carimbou lá. Não existe mais uma dívida com seu nome. Não existe mais uma dívida. Não existe dívida que precisa ser paga 2 vezes, não é? Então, Jesus, ele diz o seguinte, olha, está pago. Ele está dizendo tudo, as nossas transgressões registradas em Isaías, as nossas enfermidades que está comparando aqui a pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo isso foi carregado para que a gente tenha paz.
Não é possível. Ele pode te ajudar a perdoar, se perdoar. Agora vamos para a prática do negócio, né? E aí? 3h48 agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, se eu perdoo, é necessário que eu venha me reconciliar ou só perdoar tá bom? Porque a gente tem essa dúvida, né? Se perdoar e reconciliar, se pode se dizer que é a mesma coisa? Como é que é? São coisas diferentes, eu tenho que fazer um depois do outro, os dois juntos, ou posso fazer um sem o outro? Seguinte, eu quero assim rapidamente compartilhar a história de um rapazinho aqui chamado Mel. Veja só, quando era criança, Mel se lembrou de duas coisas sobre seu pai. Primeiro, lembrou que ele é um pai muito distante e que quando ele ficava junto dele era silencioso, e quando o pai falava era só para reclamar daquele menino e não tinha que se ele tinha feito algo de errado, enfim. Em segundo lugar, ele se lembrou que seu pai bebia muito e às vezes quando ele bebia, o seu pai ria e às vezes contava história engraçada, outras vezes ele se tornava abusivo, violento e batia em Mel. Ele nunca sabia o que esperar do seu pai diante daquela situação quando ele bebia. Anos mais tarde, depois de ter crescido, Mel saiu de casa e ele sentiu que ele precisava se libertar dessas memórias cruéis da vida com seu pai. Depois de uma luta intensa, desejando ali perdoar o seu pai, desejando a reconciliação, ele foi capaz de viajar muito para trabalhar esse processo de perdão e libertar o seu pai dessa promissória emocional que ele tinha contra o seu pai. Um dia, Mel pôde finalmente dizer para ele que as situações e que ele tinha contra o seu pai, aquelas memórias ruins, né? Então ele decidiu assim dar esse passo e se reconciliar com seu pai, sem saber que ele tinha que libertar as garras desse passado que não era bom, mas que ele também queria a reconciliação. Ele queria fazer as pazes com seu pai. Embora vivesse mais de 1.000 quilômetros, ele realmente se dispôs a percorrer essa distância e chegar até o pai e passar um tempo com ele. Então, quando encontrou, ele disse: pai, nós poderíamos conversar? Aí o pai dele, sem dizer uma palavra, sentou-se ali na sua cadeira favorita. Mel puxou outra cadeira e sentou em frente do pai. Por 30 minutos, Mel contou a seu pai sobre a raiva e mágoa que ele tinha e com a qual ele havia crescido. Mel não acusou seu pai. Ele cuidadosamente evitou de dizer algumas palavras condenatórias sobre algumas ações de seu pai. Falou apenas de si mesmo, relatando de forma simples e objetiva o que tinha experimentado e como agora ele queria que as coisas pudessem realmente tomar um novo rumo e serem o que é certo a fazer. No final, ele se inclinou e tomou a mão do seu pai e disse: pai, eu coloquei de lado toda a minha raiva e mágoa. Espero que você me perdoe por muitas maneiras pelas quais eu falei com você. Eu sempre quis ser um bom filho, mas para fazer isso eu me senti orgulhoso de mim. E isso é o que eu quero agora, apenas que nós sejamos verdadeiros pai e filho. O pai de Mel tinha ouvido todo o tempo sem dizer uma palavra, ou sem expressar qualquer emoção. Quando Mel acabou, seu pai levantou da cadeira, olhou para Mel, acenou de leve com a cabeça e disse: bem. E aí, virou, caminhou pelo corredor, chegou no seu quarto e fechou a porta. Não saiu de lá naquela noite e nem no outro dia, porque era o dia que Mel ia embora. Meses depois, o pai de Mel sofreu um acidente vascular cerebral e o pai de Mel morreu 2 horas antes dele chegar lá. E aí, ao rever toda essa situação, todas essas tentativas de reconciliação, esse filho ele ficou muito confuso, porque ele deixou com o seu pai naquele dia e sem pudesse ter uma reconciliação, sem pudesse ter uma resposta do seu pai, e nem ouvir a resposta, né? Porque o pai acabou negando. E aí Mel ficou muito... a paz
fugia do coração dele. E ele falou assim, por que ele agiu assim? O que eu fiz de errado? Né? E o Mel, na verdade, esperava um pedido de desculpa, talvez uma tentativa do seu pai, e talvez dizer, me perdoa, ou qualquer outra situação, né? Eu te amo, não, deixa pra lá, alguma coisa assim nesse sentido. E Mel carregava isso, né? Ele se foi e ele tinha perdoado seu pai, mas ele não conseguiu reconciliar, ele não foi capaz de reconciliar com seu pai. Então era um dos fatos, era uma das situações muito tristes que Mel carregava, né? E eu acredito que muitos ainda se deparam nessa situação hoje. Por muito tempo, esse garoto, esse jovem, ele carregou isso, carregando dentro do seu coração como se fosse a sua própria falha. Mas só que depois de um tempo de terapias, de tratamento, e foi buscar ajuda nesse sentido, Mel entendeu que perdão e reconciliação não são as mesmas coisas, né? O perdão, Nayan, ele é unilateral. O perdão é o meu perdão. Sim. É meu. É algo que podemos fazer por nós mesmos, que fazer acontecer, né? Pela nossa própria decisão. Agora, a reconciliação, ela exige a participação de outra pessoa. Nós não podemos fazer acontecer, né, com a outra pessoa. Nós podemos até tentar tomar atitudes, fazer ações, mas a perdão e reconciliação são dois processos separados e diferentes. Nós podemos ter o perdão, mas sem a reconciliação. Não trabalhar, é por isso que na Bíblia, eu deixei até o outro versículo aqui até separado, porque fala também sobre as transgressões e fala também que o Senhor nos reconciliou. Mas para que houvesse essa reconciliação, houve também a minha decisão, o meu arrependimento. Senhor, me perdoa, não é? Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. E se você for perceber, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí, no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Houve ação minha de chegar até Deus. Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados. Essa é a verdadeira reconciliação. No fato, Deus está disposto sempre, com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos, né, para nos perdoar, para que aconteça essa reconciliação. Eu preciso dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoa. Aí sim há essa reconciliação, né? Então, é muito precioso a gente entender isso. E quando a gente entende isso, nós não ficamos reféns. Lembra que nós falamos lá no início? Que nós temos muitos ensinamentos aí, ensinamentos judaicos, onde e tantos outros aí que dizem, tua pessoa morreu, pronto, não tem como mais perdoar aquela pessoa, enfim. Mas às vezes tem muitas pessoas que eu já trabalhei na escola, já fiz muitas palestras sobre perdão, e muitos jovens chorando, né? Você vê aqueles jovens chorando, querendo pedir perdão para o pai, para a mãe, às vezes a mãe mais, né? Mas a mãe já faleceu. E aí a gente tivemos que tratar. Você quer perdoar, você se arrepende, você não precisa ficar refém, mesmo que, né, a pessoa já está no túmulo. Você não precisa, você pode sentir, você pode perdoar, e você não precisa carregar essa culpa, você pode se reconciliar com Deus, enfim. E aí isso vai trabalhando um processo, porque a culpa gerada dentro da pessoa vai gerando ressentimento, amargura, e a pessoa vai levando ali para um caminho de desequilíbrio, como algumas situações que nós acabamos de falar aqui, alguns outros caminhos. E muitas pessoas que se entregam às drogas, aos vícios, a situações tão adversas, é porque na verdade acaba também tendo grandes dificuldades de entrar nesse processo aí do perdão, perdoar a si mesmo, né?
e às vezes até de levar uma situação de culpa, como talvez esse rapaz chamado Mel falou, não, a culpa foi minha, mas ele entrou, ele precisou de ajuda, ele buscou ajuda, né? E ele entendeu que o perdão é diferente da reconciliação. O perdão, ele é unilateral, e a reconciliação, ela exige arrependimento por parte do ofensor. É a mesma coisa de nós para com Deus, né? Eu preciso chegar até Deus, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, e aí aquela reconciliação, aquela presença do Senhor Deus na nossa vida, que gera aí em nosso coração uma paz maravilhosa, né? Na verdade, eu fico assim imaginando, porque assim, tem casos muito complexos assim de perdão, de falta de perdão e tal. Mas acho que quando você tem vontade de resolver, eu acho que fica tudo mais fácil. Decisão. Isso mesmo. Você precisa, não, eu decido resolver isso. Resolver isso. Acho que tudo começa. E aí, claro, óbvio que por mais que dependa das duas partes aí, se um tomar a iniciativa, é 50% do caminho andado, né? E tudo pode ficar mais fácil. Porque talvez as pessoas não querem se reconciliar, não querem pedir perdão, porque fica naquela, não vou pedir perdão porque ele não vai liberar perdão pra mim, enfim, fica também travado quanto à reação do outro, né? Mas independente da reação do outro, cara, toma a sua iniciativa, faça a sua parte, lave as suas mãos. Isso mesmo, toma a decisão, faça o que você precisa fazer, né? O que você pode fazer, precisa assim tomar uma decisão muito grande no seu coração, porque você vai relembrar algumas situações e precisam ser tratados, curados, mas isso é um processo, né? Mas é a mesma coisa da conversão, é um ato ali, tal, eu decido, eu aceito, eu entrego a minha vida, eu me arrependo, mas aí começa um processo de transformação na sua vida, né? Eu acredito que o perdão também aconteça também nesse sentido, né? Principalmente eu para com o outro, né? E eu acho tão bonito quando Jesus, ele diz o seguinte, olha o tamanho da dívida que nós tínhamos com ele, né? Sim. E ele perdoou, e às vezes nós queremos até e ele faz o seguinte, na verdade, quando Deus nos perdoa, não é que Deus tem perda de memória, ele sabe tudo. Quer dizer que Deus nunca mais vai jogar no nosso rosto aquele pecado que ele já perdoou. Nunca mais ele vai cobrar de você uma dívida que ele já perdoou. É claro que ele é Deus, né? Sim. Mas nós prossigamos para o alvo, né? Então o que acontece? Às vezes nós queremos olhar para o outro que está do nosso lado, que nos deve 100 denários, que um denário equivale a um dia de trabalho. Olha aí, 10 mil talentos são 600 vezes mais do que centenários. E aí você encontra aquela pessoa e diz assim, não, que isso, né? Vou perdoar você? Como que eu vou perdoar você? Fui tão humilhado, fui tão ofendido, tão ferido, tão machucado, né? Como que eu vou perdoar? E a gente acaba se encontrando, se deparando nessa parábola do servo incompassível. Mas Jesus nos ensina, né? Que nós podemos sim receber esse perdão e perdoar, né? E a nós mesmos também. Isso. E às vezes, né, eu tive uma experiência muito forte em casa, com minha família, né? Meu esposo, logo quando recém casamos, meu esposo, nós morávamos numa cidade aqui em Fátima do Sul, e meu sogro em Jateí. Meu sogro foi o primeiro prefeito lá da cidade, enfim, foi um homem, assim, que teve uns cargos, assim, de honra ali naquela cidade, era muito honrado ali pela cidade. Só que por algumas situações, desilusões políticas também, ele acabou entrando na bebida, né? Então, assim, houve aquele desequilíbrio, ele teve muitas decepções, enfim, e se entregou às bebidas. E lá quando nós chegávamos lá na casa do meu sogro, né, agora recém-casado, chegaram meu sogro, eu lembro que uma vez nós chegamos e meu esposo ficava muito bravo com aquela situação, porque ele não queria ver o pai dele naquela situação, né? Bêbado e às vezes reclamando, xingando, né? Reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando com a mãe dele, enfim. Aí meu esposo falou assim, não, nós vamos embora agora. Nós naquela época não tínhamos carro e fomos de ônibus. Eu acredito que corre no mesmo ônibus que nós chegamos, nós já voltamos. E ele veio furioso no ônibus.
com muita raiva do pai dele. Falei assim, como pode isso, sabe? Ele tava assim, cheio, olha, mas tava, eu acho que até foi bom a gente ter saído, porque, não sei, talvez alguma outra atitude ele poderia tomar ali, por tanta assim, situação que eu vi que ele ficou alterado. Então, viemos embora. E eu disse, nesse voltar no ônibus, eu pedi para ele, amor, reflete um pouquinho, ele é seu pai, você precisa, assim, a questão da honra, né? A posição, ele é seu pai. Eu sei que você não concorda com a atitude dele, mas é o seu pai. É o pai que Deus deu a você. Então, você, como servo do Senhor, como discípulo de Jesus, eu e você, nós vamos pedir a Deus para nos ajudar e para te ajudar a olhar o seu pai como seu pai, como homem de honra. E você precisa honrar ele, dar esse peso a ele. É honrar o seu pai. É a sua posição, é o pai que Deus te deu. E aí, Nayan, ele falou nada. Naquele momento, falou assim, você me ajuda a fazer isso? Eu falei assim, nós vamos orar por isso. E Deus vai nos ajudar. E você vai conseguir olhar o seu pai de uma forma diferente e vai contribuir para que ele possa superar essa situação. Mudou totalmente o comportamento do meu esposo com o pai dele. Totalmente. Ele chegava lá e ele falava, ele chegou no pai dele e disse, quando o pai dele estava sóbrio, e disse o seguinte, pai, é muito ruim quando nós chegamos aqui na sua casa e nós encontramos o Senhor nessa condição. Isso entristece o nosso coração. A gente quer ficar bem com o Senhor. E aí o pai dele, a cada dia, estava melhorando. A cada dia o pai dele estava mudando o comportamento e fazia de tudo para receber os filhos, os netos, os genros, né? Toda a família ali. E aí você percebe que, assim, o confronto não levou a nada. Sim. Né? Não leva a nada. Então, a partir dessa experiência, eu achei assim que nós podemos fazer, é uma decisão, né? É uma decisão que nós podemos realmente pesar isso aí. É o nosso pai. Eu lembro que o meu pai fumou desde os 9 anos de idade, né? Eu chegava em casa, na casa deles. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas eu chegava na casa deles e aquele cheiro de cigarro que ele fumava na cozinha, na sala, na varanda, era em todo o tempo. Eu também já era casada nesse tempo. E aí eu falava, pai, esse cheiro é horrível, tal, e ficava assim, né? Aí, tá. Quando foi num momento, Deus falou assim, não fala mais sobre isso com seu pai. Lembra do seu sogro? Deus me fez lembrar. Olha aí. Sim. Aí Deus falou assim, peça por ele, interceda por ele. E foi o que eu fiz, Nayan. Durante 14 anos eu orei pelo meu pai. Quando eu chegava na casa dos meus pais, inclusive amanhã nós estamos indo para lá, que maravilha. Eu orava pelo meu pai. Falava, Senhor, esse cheiro é horrível. Quando a gente estava na casa dele e tal, mas é a casa dele, eu preciso respeitar isso. Sim, também não posso também ficar afrontando. E aí eu falei, Deus, tá bom, eu vou interceder pela vida do meu pai. Né? Durante 14 anos nós chegávamos lá e eu sentia aquele cheiro. Eu orava, Senhor, livra o meu pai desse vício. Meu pai já estava ali com seus 60 e poucos anos, né? E ele fumava desde 9 anos de idade. Mas eu falava, não, eu não vou desistir. Eu não vou entrar em confronto com meu pai. Eu vou orar por ele, para que ele fique liberto desse vício. Há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, meu pai me liga e diz, filha, e meu pai estava passando por um processo de depressão, dependência de remédio e tudo mais, né? Meu pai, eles perderam umas lavouras lá, perdeu umas colheitas, e aí acabou que, né, ficou ali num processo depressivo, tomando medicação, mas nesse período, meu pai me liga, diz, filha, eu parei de fumar. Quase meu pai não me liga, mas sempre liga minha mãe. E meu pai diz, eu parei de fumar. Eu falei, Senhor, que maravilha, fiquei feliz, assim, mas aí eu fiquei naquela situação, será que vai continuar? Será que ele vai, né? Já fazem 7 anos, meu pai nunca mais fumou. Ele disse que não sente falta. E ele disse assim, olha, e aí eu compartilhei com isso, ele chorou, né? Eu falei assim, pai, toda vez eu chegava aqui, eu falava com o Senhor, mas Deus deu um direcionamento no meu coração para interceder pela sua vida, para que o Senhor pudesse liberar, ser livre desse, por mais de quase 50 e poucos anos meu pai fumou. E ele foi liberto. Eu acredito assim que Deus mudou meu coração, mudou o foco da situação. Sim. Entende? E é isso que Deus faz. Glória a Deus. Deus é maravilhoso.
É lindo. 4h07 agora. Irmã Márcia, pra gente finalizar, tem aqui na verdade são 2 perguntas, né? Vou pedir pra você responder aqui, o nosso ouvinte. Eu não sei se você vai conseguir responder de forma resumida, mas tentar pelo menos. Tá. Bom, vou fazer uma, depois eu faço a outra. Tá bom. A primeira pergunta que ele faz aqui é o seguinte: o meu pai me maltratava muito na minha época de criança e adolescência. Meu pai me batia com o cinturão do lado da fivela. Percebo que isso, com o passar do tempo, criou um distanciamento entre eu e meu pai. A minha pergunta é: a iniciativa do pedido de perdão tem que ser a partir de mim ou dele? Tem que partir de mim ou dele? Essa é a primeira pergunta. Tá, eu já vou ser bem direto. É sua. Perdoa seu pai. Entendeu? Perdoa seu pai, porque lembra que nós falamos de conhecimento? Talvez o seu pai não teve conhecimento. Talvez ele foi criado dessa forma e ele entende que essa é a forma normal de se criar filho. Ele não teve, mas você está ouvindo hoje essa mensagem, você está sentindo Deus tocar no seu coração. Perdoa você, porque você pode quebrar esse ciclo. Você não precisa levar isso para frente. Quebre o ciclo hoje. Faça uma decisão hoje de perdoar seu pai, mas não conceda esse perdão superficial. Mas peça a Deus que você tome uma decisão e que entre nesse processo de perdão pela vida do seu pai. Você vai ver que muita coisa vai mudar. E você vai, à medida que nós falamos hoje sobre honra, né? Você não concordava com as atitudes deles, mas é o seu pai. Honra ele. Mas tem algumas situações que você não concorda. E essas situações que você não concorda não é desonrá-lo, mas é ponderar isso tudo para que você comece hoje a ter uma decisão e diga: eu perdoo meu pai. Eu já tive muitos alunos até de capelania escolar aqui no curso presencial, que os pais estavam lá no leito do hospital. E os pais, agora nesse período de pandemia, pai no leito do hospital. E ele diz: eu preciso perdoar meu pai, porque meu pai abusava das minhas irmãs. Até uma irmã teve um filho que era do meu pai, a gente sabia de tudo, enfim. E ela falava isso e ela começou a chorar, ela começou a compartilhar essa situação. E aí eu falei assim: você precisa perdoar seu pai. Eu falei: mas ele não vai pedir perdão. Eu falei assim: você precisa perdoar seu pai. Você precisa. Entende? Pronto. Então é aquilo que nós falamos hoje. Então faça isso, meu querido. Toma uma decisão hoje na sua vida e perdoe seu pai. Amém. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.